Sal, riqueza, prazer e criminalidade em Macau, no período de 50 a 70. Como eu já citei, foi lendo o livro Macauísmos, de Benito, que é um importante livro para a literatura histórica macauense, que me despertou para, de certo modo, saber como se configurava a relação econômica da nossa cidade com a vida social dos trabalhadores do sal, ou seja, todos os trabalhadores que eram envolvidos na economia salineira. Então, sal, riqueza, prazer e criminalidade em Macau é um tema que, de certo modo, está presente na memória dos nossos pais, dos nossos avós. Período esse que caracterizou Macau como uma das principais cidades do Brasil, sim, do Brasil. Como também essa riqueza oriunda da economia salineira nos trouxe também a violência. E, de certo modo, essa violência que a economia salineira nos deu é tratada de forma romântica, de forma romântica. E durante aqui a nossa conversação a gente vai saber de como se constituiu essa memória, que é muito gratificante ter feito essa pesquisa. Principalmente porque é gratificante. Mais uma vez aqui eu faço a colocação da importância de se valorizar os personagens da nossa história. Saindo daquela historiografia tradicional, onde os personagens de uma história, os personagens de uma cidade, de um país, têm que ser as pessoas importantes num contexto de poder. Por que não um salineiro ser um personagem de uma história, uma prostituta, um malandro vagabundo? E é isso que a gente trata nesse trabalho. Eu sempre digo os verdadeiros personagens de nossa história. Quando eu trato desse assunto na sala de aula com os alunos que a gente apresenta, muitos dos alunos se deparam, vixe, uma prostituta vai falar, ela é uma personagem de uma história? Sim, sim, porque ela fez parte do processo histórico, economicamente e socialmente. Então, o nosso trabalho ele se dá em torno disso, da valorização da história local e principalmente valorizar os personagens de uma cidade. Personagem que a historiografia tradicional não colocava à frente de um contexto histórico. E para iniciar, eu tenho aqui uma citaçãozinha que eu usei no meu trabalho, que tem uma relação clara com o que a gente vai trabalhar. Vezes, quando tudo parece repousar, trânsito como de suspenso, as lanternas das hospedarias de última ordem, lançando sobre as pedras da calçada, em tons nocivos, laivos, avermelhados, um grito, ai, e um pega, matou, matou, Luiz Edmundo. Essa citação tem muito a ver com o que acontecia na nossa cidade nesse período, no período entre 50 e 70. Podemos dizer que foi a fase áurea da economia salineira. E qual é a relação do tema sal? O sal reporta a riqueza econômica, ou seja, a principal atividade econômica do nosso município, que foi a extração e comercialização do sal marinho. Essa estrutura econômica trouxe a riqueza, que a gente já viu aqui da nossa cidade, tornando Macau uma das principais cidades do país. Essa riqueza nos trouxe prazer, onde tem dinheiro, tem o prazer. E aonde era que a gente buscava o prazer? Eu falo da gente, aqueles que viveram aqui nesse período. O prazer, era nos prostíbulos, o prazer era nas casas de jogos e nos bares da cidade. E esse prazer, infelizmente, essa junção de mulher, jogo e bebida, tornou-se a nossa cidade uma das cidades mais violentas do nosso estado. Por isso que a gente faz essa relação. Sal, riqueza, prazer e criminalidade. Uma rica história da memória da nossa cidade. Até onde sal e sangue se enlaçam? Ok. O sal e o sangue, justamente, é essa relação que se faz. Para se ter uma ideia, Macau era uma cidade cosmopolita. Se entenda por cosmopolita, uma cidade viva, uma cidade onde o comércio é pujante, onde se tem uma relação comercial. Toda cidade industrial
isso é elemento de pesquisa, ela traz também essa questão da violência, né? E Macau foi o retrato disso. Mais uma vez, entre a década de 50 e a década de 70, Macau se tornou uma das cidades mais ricas, mas nesse bojo veio também a violência. A economia salineira, né, proporcionou à cidade um amplo desenvolvimento econômico, né, até a segunda metade do século XX. Desencadeando como uma das mais importantes do Estado. A atividade econômica ligada à extração e comercialização do sal marinho contribuiu significativamente na formação sociocultural do município. Aquilo que eu disse, o sal, a indústria do sal, sempre teve essa ligação, politicamente, economicamente, claro, socialmente também. Então, a economia salineira, no trabalho que a gente trata aqui, é que a economia, ela influenciou diretamente, né, nessa questão social e principalmente na violência. Levando-se em consideração essa questão, os problemas de ordem social decorrentes do crescimento econômico desordenado, que o crescimento, apesar de ter um crescimento econômico, ele pode se constatar de forma desordenada. E essa forma desordenada influenciou diretamente na vida social, né, dos macauenses nesse período, tendo a criminalidade como fator importante para a compreensão do que nós iríamos ver, né, lá na frente. Resumindo, a economia salineira nos proporcionou uma riqueza, mas no bojo dessa riqueza veio esses problemas de ordem social, que foi a criminalidade. Caso o lazer e a criminalidade andavam, digamos, quase que de mãos juntas. Sim, um pesquisador, ele tem como validade, né, os documentos. E esse trabalho que a gente desenvolveu, eu usei uma gama de documentos, principalmente entrevistas, e é gratificante, pessoas que vivenciaram esse período, ex-prostitutas, claro, os salineiros, e a gente chama, né, alguns vagabundos, malandros daquele tempo. E eu tive a felicidade de fazer a pesquisa com eles, e a gente vê como a pesquisa ela tem uma relação. Você falar, né, com os participantes desse período, nas leituras bibliográficas que a gente faz para escrever um trabalho desse, e principalmente, o principal documento que foi usado foi os processos criminais que estão aos cuidados do Fórum de Macau. Os processos criminais daquele período que o professor Benito, e foi através desses processos criminais que eu me encantei com esse tema. O livro Macauísmo, ele é, de certo modo, todo alicerçado em processos criminais. E os processos criminais que eu fiz a leitura, e muitos aqui também, você vai ver que toda essa problemática da violência tem uma ligação direta com os salineiros. Ou seja, você pega uma pasta lá do fórum, né, que vem vários processos, de 10 processos que estão naquela pasta lá, 7 têm uma relação de criminalidade ligada aos salineiros ou aqueles que estão dentro desse conjunto, né, econômico. Interessante demais. Então, lazer e criminalidade na vida dos salineiros. É interessante a gente tratar aqui, pessoal, as extravagâncias realizadas foram tantas que impressionava quem não viveu aquela época. Como, por exemplo, comprar caixas de cervejas e dar banho em carro, acender com uma nota de 100 cruzeiros o cigarro e outras coisas tantas. Isso foi um relato do Padre Penha, né, em um dos seus trabalhos de pesquisa que foi colocado no livro. O que isso quer dizer? Girava tanto dinheiro na cidade que isso eram as extravagâncias que se faziam, né, diante do poder econômico da cidade de Macau. Para se ter uma ideia, eu não sei se alguém já fez essa relação, mas num contexto do período econômico, você poderia fazer uma relação de importância econômica para o país, claro, num contexto aqui centralizado na economia salineira de Macau. Macau, como a principal cidade da região, tinha uma ligação direta com Recife, que era a capital do Nordeste, e com o Rio de Janeiro. O que eu quero dizer isso?
O que acontecia no Rio de Janeiro, acontecia em Macau. Eu falo no contexto de informação, no contexto político que a gente viu lá atrás. Então tinha essa relação de importância dessas 3 cidades. Macau, uma cidade portuária, Recife, Rio de Janeiro. Então tinha essa ligação clara de poder. Então a gente pode dizer sim que Macau, ela, nesse período que foi a fase áurea mesmo, política, econômica, social, né, entre a década de 50 e 70, como uma das mais importantes cidades do país, uma das mais importantes do país, nesse contexto. Olha só, aí a gente parte agora para a questão da criminalidade. Não esqueçam que aqui a gente está tratando, né, da economia influenciando na vida social. Aí é interessante, eu faço a mesma relação quando se dá aula, que a gente tem que fazer essa relação quando se trabalha a historiografia local, do processo de industrialização europeia, principalmente na Inglaterra. A gente viu que naquele período a Inglaterra se tornou também violenta. Geralmente, onde se desenvolve uma determinada economia, uma cidade passa a ser cosmopolita, a receber muitas pessoas, se torna violenta. E Macau era uma cidade que recebia muitos migrantes, pessoas vindo da região para ficar em Macau, os salineiros que a gente tratou lá atrás. Ok? Então, as questões que envolvem a criminalidade pode ser desvendada como um fenômeno social produzido a partir da relação do indivíduo com o meio. A partir do pensamento defendido por Durkheim, um sociólogo, a criminalidade é pensada como um fenômeno social produzida no curso de múltiplas determinações, ou seja, é fechado que a criminalidade ela tem uma relação social com a questão econômica de um determinado país, né, de uma determinada região. E isso a gente viu em Macau. Outro aspecto que é de suma importância a gente colocar, que esta relação econômica com a vida social está na opção do lazer, né? O lazer influencia muito nessa relação social. E falar do lazer, o lazer dos nossos salineiros. Como era o lazer dos nossos salineiros? Claro, os carnavais, que aqui já foi tratado, né, pelo professor Tião Maia, e que faz parte da nossa memória, né? Macau como uma cidade carnavalesca, era o elemento principal de diversão, né, nesse período. Como também, né, as rodas de coco, né, um elemento cultural muito importante que infelizmente só através da memória a gente pode resgatar, que está se perdendo, né, os cocos de roda, os pastoris também era outro elemento importante da diversão, né, daqueles que trabalhavam no Parque Salineiro e principalmente, pessoal, os bares, os prostíbulos e as casas de jogos, que é aí onde está o elemento principal, né, de relação da nossa pesquisa, ou seja, a economia, o poder econômico influenciando na vida social. E essa vida social, infelizmente, trouxe a criminalidade. Macau se torna uma cidade rica, pujante, mas dentro dessa riqueza vem essa mazela que é a criminalidade, tá bom? Então, a gente pode fazer uma relação. Ali o alcoolismo, a prostituição, o esbanjamento do dinheiro e a violência formavam um quarteto explosivo. Vamos juntar o alcoolismo, que era, infelizmente, uma chaga também dos nossos trabalhadores, e leve-se em consideração aquilo que a gente já tratou, aquela expoliação do trabalhador. Ele vai procurar, se procura algo, né, para esquecer um dia de trabalho. Então, muitos dos salineiros se tornaram alcoólatras. E esse alcoolismo, essa questão da bebida, né, levava essa relação social. Então, junte aí bebida, prostituição e jogo, se dá no que a gente viu, que está até hoje na memória, né, daqueles que vivenciaram esse período, a violência na nossa cidade. O problema da criminalidade se constitui a partir das desigualdades e antagonismos sociais, o desenvolvimento econômico não planejado, a abundância de recursos, poder e dinheiro proporcionado pela indústria salineira acarretam distorções no comportamento de alguns indivíduos, o que nos permite afirmar que a criminalidade é resultante do desenvolvimento de um determinado meio de produção, tá bom? Então, mais uma vez se reforça. O elemento econômico, ele trata diretamente
da relação social, ou melhor, ele interfere diretamente nesse processo. Economia, dinheiro e vida social. Quais eram os tipos de armas mais usados naquela época? Ah, bacana. Tipos de armas, né? A gente vê que há uma relação com o poder aquisitivo. Se você for fazer uma análise, mais uma vez eu me reporto que eu, ao ler livros sobre a Revolução Industrial, que tem uma métrica também ao que a gente está pesquisando. As armas usadas vai ter uma relação econômica do poder aquisitivo. Então, o salineiro, o homem do sal mesmo, usava as armas brancas. Nos processos criminais, lá mostra a maior parte das mortes daquele período, levando-se em consideração essa problemática, foram com armas brancas. As famosas peixeiras americanas e navalhas. Essas navalhas basicamente eram usadas pelas prostitutas e porretes também, né? Revólver, aqui e acolá a gente vê, né, nos processos criminais o uso de revólver, mas teve, né, muitos assassinatos com o uso de revólver, mas a gente vai ver que os revólveres eram usados pelas outras classes de trabalhadores, como principalmente os marítimos, né, tinham um revólver, mas o homem do sal mesmo, né, o salineiro, ele usava peixeiras americanas. Por quê? Numa relação, o salineiro ele era um pescador. Geralmente o pescador era o salineiro, e a gente sabe que culturalmente a faca é uma ferramenta do pescador. Então eles tinham essa relação de sempre estar com a faca, né, na cintura lá. Então as armas usadas basicamente eram essas, arma branca. E quais os fatos influenciadores dessa tamanha criminalidade em Macau? A gente pode usar, ou melhor, pode apresentar vários elementos que influenciaram isso. Vamos voltar, a gente está falando aí de 50 a 60 anos atrás. 3 elementos importantes, né, que influenciaram a criminalidade, né? A forma de diversão, que a bebida é um elemento principal, mas a gente vê também a relação do analfabetismo, né? A nossa cidade é uma das cidades, né, que no passado, né, e agora não é muito diferente, claro, só fazendo uma relação de diferença, o analfabetismo sempre esteve presente na nossa população. E o analfabetismo, ele leva ao quê? A ignorância do conhecimento, que a gente trata aqui melhor, mas também aquele homem rude, o rude, que a natureza do trabalho imposta diariamente, de certo modo, leva a isso. Então, resumindo, o alcoolismo, né, o analfabetismo, a divisão social e o machismo foram esses elementos que influenciaram na totalidade esses crimes. O alcoolismo, o analfabetismo, o machismo e a divisão social. O que é a divisão social? Aquela divisão social dentro da economia, o salineiro, né, o marítimo, o barcaceiro. Então, há uma diferença salarial entre eles, e grande, como a gente já tratou lá atrás, que muitas das vezes trazia o conflito social. Aquela relação, o rico e o pobre, dentro do espaço. Coloque aí dentro do espaço essas pessoas onde o dinheiro é o elemento que faz a diferença social. Então, tudo isso faz parte desse jogo. Então, as influências, elas são direcionadas, né, especificamente a essa questão. E onde era a concentração dos crimes? Ah, muito bacana isso. É onde está o objetivo do trabalho, que dentro de uma questão social, a gente vai ver o quê? Que o poder público, aí é uma crítica, o poder público, ele é upado pela geração da violência em determinados espaços. Então, diante do trabalho aí, você vai ter, de certo modo, 2 períodos. Antes de 1950 e após 1950. E nessa lógica a gente pode dizer o quê? Os fatores que determinaram a criminalidade num determinado espaço geográfico podem ser compreendidos a partir da organização socioeconômica que esta representa. Ou seja, até hoje, faça uma pergunta para si mesmo. Geralmente, numa cidade, onde é que a violência é mais evidente? Onde não tem, né, o papel do Estado lá dentro, onde não tem infraestrutura. E a gente corriqueiramente onde a educação não chega, é onde o lazer não chega, é onde a saúde não chega. Isso é preponderante. Olha,
Sobre isto, podemos ter como exemplo específico as transformações de ordem política e socioeconômicas ocorridas no Rio de Janeiro, no início do século XX, diante da reestruturação urbana a partir do urbanismo político desenvolvido no governo de Pereira Passos. Ou seja, pessoal, as favelas de hoje do Rio de Janeiro, a gente faz uma relação com o trabalho, com a falta da presença do Estado, do governo. Onde os locais mais violentos? São nas favelas. Sabe como foi que surgiu as favelas? Foi um projeto, de urbanismo. Retirava a população do centro da cidade, porque o Rio de Janeiro ia embelezar, ia se tornar uma Europa. Então tirava os pobres do centro da cidade e jogava nos morros. Então essa população de favelados hoje, claro, quem viu lá atrás, seus antepassados, surgiu dessa problemática de urbanização. Você tira, os pobres, aquelas pessoas que moravam no centro da cidade e foram para os morros. E foi lá onde surgiu as primeiras favelas. E até hoje a gente sabe que o morro, as favelas, é o espaço geográfico maior de violência. Aí vamos voltar para Macau. Antes de 1950, a gente vê na pesquisa que a violência era no subúrbio da cidade, no Porto e no Valadão. Subúrbio, entenda-se como subúrbio, locais distantes do centro da cidade, sem a menor infraestrutura. Tem uma relação? Então, é uma relação de quê? De falta de infraestrutura e zelo do poder público. E esses espaços se tornam violentos. E a gente vai ver mais o quê? Que a partir de 1950, após 1950, voltando, antes de 1950, onde se concentrava a violência na nossa cidade? Na periferia da cidade, no Porto e no Valadão. Pós 1950, vai ter uma nova espaço geográfico de violência. Olha só, aquilo que eu reforcei lá atrás. No primeiro momento, os crimes se distribuíam pelos diferentes logradouros, especificamente nos subúrbios da cidade. No Porto, do Roçado, que antigamente Porto do Roçado, e Valadão, sendo as casas de jogos e bares os locais tidos como palco desses conflitos. Contudo, a partir da década de 50, ou seja, após 50, os crimes concentram na região que envolve os cabarés, surgindo assim o famoso Baixo Meretrício. Resumindo, antes de 1950, os crimes se concentravam nos bairros do Porto, Valadão, e após 50, passa agora o quê? Para o Baixo Meretrício. O que seria esse Baixo Meretrício? O Baixo Meretrício é o que a gente aqui trata, e tem nomes que ficaram na memória, que até hoje faz parte da cultura macauense. O Baixo Meretrício é onde está o espaço de diversão da cidade naquele momento. Os cabarés, as casas de jogo e os bares, onde se concentrava a maior parte dos salineiros, da população em geral, para o seu elemento de diversão. Olha só, a ocorrência do elevado número de crimes concentrado no Baixo Meretrício deve ser compreendido a partir dos diferentes tipos de crimes ali praticados. Dentre os principais seriam as contravenções, a embriaguez, a desordem e a vadiagem. Aparecem como motivadores do maior número de crime. Então, crimes que ocorriam na cidade tinham como exemplo o quê? A vadiagem, a malandragem, as contravenções das espertezas e a desordem que havia nesse momento. Então, esses espaços eram espaços de diversão. O principal espaço de diversão era justamente beber, jogar e procurar mulher. E aí a gente sabe no que dá. Olha só mais um elemento. Nas décadas de 50 a 70, os crimes praticados trazem particularidades que são próprias das regiões que compreendem o antigo Mata Sete, as Quatro Bocas e a Coreia, palco da quase totalidade dos crimes cometidos na cidade. Então, o Baixo Meretrício da nossa cidade, o Baixo Meretrício de nossa cidade, ele tem três espaços que se destacaram. Três espaços que destacaram: as Quatro Bocas, a Coreia e o Mata Sete. Os principais espaços de vida social da nossa cidade. E isso no centro da nossa cidade. No centro da cidade. Tem até, muito bacana mesmo,
um trabalho que é uma peça teatral, né, que já foi, eu assisti aqui em Macau, que fala Ninguém para a Coreia, muito bacana, que trata justamente disso. Teve um momento que o prefeito da cidade é obrigado a retirar, né, esses cabarés desse perímetro urbano, e isso ocasiona vários problemas de convívio entre dentro da cidade. Muito importante isso. Sim, na região. O Baixo Meretrício compreendia a região localizada no centro da cidade, no qual se concentravam os bares, casas de jogos e cabarés. 3 espaços importantes para o contexto aqui estudado de violência: o Mata 7, as 4 Bocas e a Coreia. Esses 3 pontos hoje são conhecidos como quais? Geograficamente hoje? Isso. Vamos lá. A região do antigo Mata 7. A região do antigo Mata 7 é aquele perímetro urbano hoje que, eu digo, o quadrante ali, principalmente, onde é o Queiroz, supermercado Queiroz. Todo aquele quadrante do Queiroz, né, que tem o supermercado Queiroz, tem ali Chico de Paula, tem a frente do colégio, e o outro lá que dá para frente da antiga, hoje que é a Central do Cidadão. Se vocês observarem, a arquitetura tem algumas casas que ainda, onde eu fazendo um trabalho com os alunos, eu entrei ali, né, naquela casa próximo a Chico de Paula, ainda tem os quartos lá, né, bacana. E também, especificamente, né, compreende o Mata 7, o antigo Mata 7 compreende hoje a rua Contra Almirante, e que antigamente chamava Rua Boa Vista. Rua Contra Almirante é aquela rua que vai, claro, do supermercado Queiroz até lá no final, onde era o órgão do governo lá, de alimentação, restaurante popular. Então tudo aquilo era um Mata 7. Pode prestar atenção. Agora não, que a arquitetura, né, mudaram, mas era aquele espaço, o Mata 7, né? Por que Mata 7? Ah, sim. Porque Mata 7, segundo pesquisa, né, o Mata 7, no espaço de um ano, não foi de uma semana, mas no espaço de um ano, mataram 7 pessoas naquele perímetro urbano, né? Aí ficou conhecido como Mata 7, correto? A Coreia, né? A Coreia também. A Coreia também era um bar, e como também um prostíbulo. A Coreia, ela fica naquele localidade, na Avenida Centenário, né? Na Avenida Centenário ali, onde hoje a Secretaria de Educação do município, né, que vai até onde agora não sei, residencial ali que tem. Ali chamava Coreia. Também era um importante espaço, né, de diversão, né, das noites dos salineiros. Mas sabe por que se chamava Coreia? Foi uma das coisas mais espetaculares. Eu acho que é novo, não sei se alguém tiver outro questionamento que me coloque, mas eu fiz uma pesquisa com o salineiro. O que foi que ele me falou? Por que se chamava Coreia? Porque olha só o período, 50 a 60. Foi na década de 50 que houve a Guerra da Coreia, né? Quem estuda a história, a Guerra da Coreia. E já foi tratado aqui que Macau era uma cidade cosmopolita, com porto, recebia navio de todo mundo. Então, o que foi que o salineiro me falou? Ele disse: professor, eu não entendo muito isso, mas chegou uns coreanos aqui e eles estavam aqui em Macau. Cara, chegaram, estavam em Macau. E eles me falaram, eles ficaram espantados com a violência que tinha na cidade, as brigas todo dia, a morte. Eles, vixe Maria, aqui tá pior que a Coreia. A relação da violência da guerra com a violência aqui na cidade. Então, foi assim que ele me falou, né? Não sei, né? Não existe o documento aí, a oralidade, né, que a gente usa. Então foi o que ele me falou, a relação do nome do bar da Coreia com essa violência, né, que eles constataram lá. Para finalizar, quanto ao espaço, né, geográfico da prostituição, ou seja, do Baixo Meretriz, a gente tem as 4 bocas. As 4 bocas eram onde se concentravam principalmente as casas de jogos. Se vocês observarem, ali sim ainda tem, ali no início, umas casas, né, com arquitetura pequenininha ainda. Então ali eram casas de jogos, que tem até hoje. Ainda hoje tem casas de jogos naquela região ali. As casas de jogos eram chamadas as 4 bocas. E ainda, onde ficam as 4 bocas? No calçadão. Tudo aquilo era chamado as 4 bocas. Casa de jogos, bares e prostíbulos. Tudo naquela região, toda naquela região. Assim como
o lazer estava tendo uma ligação direta com a criminalidade, também a prostituição tinha essa ligação com os crimes. Direto, é o foco do trabalho. Vocês claro, já ouviram falar do país holandês, né? A Holanda, onde principalmente a prostituição, né? Você vê, né, as prostitutas nas vitrines. Macau era uma vitrine da prostituição também, né? No livro Barro Blanco, leu, né? Você não vê essa passagem lá, né? Sobre essa questão da prostituição. Então, a prostituição foi um elemento principal para todo esse relacionamento social. E como é que a gente vê isso? Os crimes se dão por diferentes fatores, porém, a questão que envolve a prostituição na cidade de Macau, nos períodos de 50 a 70, merece ser destacada das demais situações, tornando-se fundamental para compreendermos a questão dos crimes decorrentes na cidade. É interessante, ao você analisar os processos criminais, o maior do elemento de violência, de criminalidade, tem um elemento da prostituição. Um elemento da prostituição. E a prostituição, ela pode ser compreendida também diante das particularidades que envolvem a desigualdade entre os sexos numa sociedade patriarcal. O machismo apresenta como controle da sexualidade feminina, determinando a relação entre homem e mulher, a última subordinada à vontade e às leis impostas pela sociedade. Então, essa questão da prostituição, ela tem uma relação direta, né, com a questão do machismo, né, que é elemento social da nossa sociedade, tem esse elemento. E muito mais também um elemento econômico. É uma economia, né? Ou seja, é um elemento econômico. E em Macau, essa situação é compreendida diante dos costumes da sua população. Constata-se que neste período a bigamia é fato ordinário, consentido, e dentro dele vegetam tranquilamente homens, mulheres, concubinas e raparigas, né? Isso foi um trecho do livro de Benito Barros que ele coloca. Ou seja, a bigamia era natural. Era natural o homem ter sua esposa, né, e ter uma rapariga. Era natural. Convivia essa cultura da natureza. A gente tem vários exemplos que vários homens com várias famílias, né? E geralmente tinha uma família, claro, normativa, como a gente vê, e tinha uma rapariga que tirava do cabaré nesse contexto para ter seus privilégios. Dessa forma que se constituía.